pessoal, vamos para mais uma entrevista. Agora é com a Cristiane Stansack Brau, doutora em administração na área de inovação. Ela está em Paris e a gente quer saber como é que estão as coisas por lá. Tudo bem, Cris? Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que tá as coisas por aí? Como é que tá a situação em Paris? Bom, a gente está no quinto ou sexto dia de confinamento, né? Porque nós começamos aí com essa medida de confinamento, ou seja, todo mundo dentro de casa, que não pode sair. Isso foi determinação do governo, porque a epidemia aqui alcançou números que são bem alarmantes. Hoje nós tivemos já mais de 12 mil pessoas Meu infectadas. Deus. E são 400 mortes, já 450 mortes, e está um quadro de mais de 400 pessoas também que estão em estado grave. Então, o número tem sido cada vez maior. Então, o governo decidiu, a partir dessa semana, que todos vão rester em casa, mesmo as pessoas que têm, claro, um trabalho, se puderem fazer um teletrabalho, é recomendável. Então, tem alguns empregos, alguns trabalhos que não vão poder ser executados dessa forma, por exemplo, o setor que é ligado à saúde, setores que são da agroalimentar, que também depende, a economia depende muito desse setor. Então, tem algumas exceções, mas para poder sair de casa, tem que apresentar um atestado por policial, porque agora tem polícia na rua. Então, o policial pergunta para onde você vai, se você vai descer, atravessar a rua, já tem uma polícia, e vai perguntar qual é o motivo do teu Motivo. deslocamento. Tem que mostrar um papel e explicar se você só é autorizado a sair de casa para comprar alimento, no caso, ir ao supermercado para se abastecer e comprar, Claro. ir à farmácia, por exemplo, e ir ao médico, e se não, se deslocar para o serviço, claro. Então, se caso você não tenha esse papel e não se justificar, você paga uma multa de 138 euros. Então, isso foi uma medida que eles adotaram aí essa semana. Ontem mesmo o presidente viu que ainda tem algumas pessoas que teve uma brecha, que eles autorizaram algumas pessoas a sair fazer esporte, pelo menos um esporte individual. Você pode sair correr num raio próximo da sua casa, você pode praticar um pouco de esporte, mas com isso as pessoas aproveitavam e acabavam saindo de casa, e isso foi também abrindo alguma margem para as pessoas saindo de casa. E também, mesmo outras pessoas não respeitavam esse protocolo que foi determinado pelo governo. Eles começaram hoje a ser um pouco mais radical com relação à segurança e ao controle. Então, tem certas cidades como Nice, que hoje foi determinado um couvre-feu, como se fosse um recolhimento. Então, as Uhum. pessoas têm que, a partir das 18 horas, não podem sair de casa de jeito nenhum até 5 horas da manhã. Então, um Então, toque de isso recolher, né, que a gente chama. como um toque de recolher. Então, isso algumas cidades, alguns locais, né? Sim. Mas, independente disso, todo mundo tem que ficar confinado dentro de casa. Uhum. E isso é uma restrição nacional. E é claro que o governo também deu algumas facilidades, algumas vantagens para as empresas, porque a economia, claro, vai sofrer muito com essa paralisação aí do país. É isso que eu ia te perguntar, como você é dessa área também, a gente sabe que tem grandes empresas mundiais na França. Como é que tá? Elas fecharam? O pessoal tá fazendo home office? Qual que foi a recomendação para essas empresas, você sabe? A maioria adotou o teletrabalho, né? Uhum. Muitas empresas, elas fecharam as fábricas, a produção, por exemplo, o setor automobil, o setor automotivo, Uhum. muitas fábricas fecharam. A parte de agroindústria não, ela está funcionando. Algumas empresas deram férias coletivas, né? E algumas empresas, claro que tiveram que fazer uma demissão temporária, que eles fazem aqui, que é uma demissão técnica ou temporária, por causa
Dessa paralisação, né? Assim. Então, o que está sofrendo, por exemplo, mais de 10 mil, hoje eu escutei até na televisão, no setor edificação, não, eu estou esquecendo algumas palavras em português. Que é da parte da construção. Sim. Mais de 10 mil obras estão paradas agora por causa disso. Então, o governo vai tentar, de uma forma, ajudar esses empregados desse setor. E também adotou algumas medidas, por exemplo, para os restaurantes, para os bares que estão fechados, para o setor hoteleiro, porque a movimentação do turismo aqui é muito forte. Então, por exemplo, pessoas que trabalham como autônomos ou que têm salário que não que é um salário de independente, eles têm um auxílio de 1.500 euros por mês. Por exemplo, as lojas ou os bares, restaurantes que pagam uma locação e esses meses não vai ter uma receita, porque o seu estabelecimento vai estar fechado. Então, isso também vai ser negociado, eles não vão precisar pagar o aluguel esse mês. Ai, então, que bom que o governo está adotando essas medidas para o pessoal também não estar tão nervoso em casa, porque essa angústia também é uma coisa que atrapalha nesse momento, né? Claro. Cris, e agora uma dica para o Brasil. Aqui, ontem foi decretado, aqui pelo menos na cidade onde eu moro, que tudo tem que estar fechado. Já nessa semana foram havendo essas medidas nas cidades brasileiras. O que você diz pra gente aqui que começou a ficar em casa agora? O pessoal ainda tá meio querendo sair na rua. Você que já estão aí há mais tempo, o que você diz pro pessoal brasileiro que fiquem em casa? Eu acho que a recomendação é correta, tem que ficar em casa porque o risco é muito alto. Esse vírus está muito contagioso, então, e agora, como a gente tem alguns pacientes, algumas pessoas que contraíram o vírus, mas não expressam ainda os sintomas, você não sabe se ele está infectado ou não. Então, você pode acabar pegando. E não é só que os idosos vão sofrer com essa doença. Tem muitos pacientes jovens que já estão percebendo. Porque tem algum problema respiratório ou que é uma pessoa que já tem algum problema de saúde relacionado com problema cardíaco ou com hipertenso ou diabético, algum problema de saúde, mas isso interfere porque a imunidade é baixa ou alguma coisa nesse sentido, e isso já é um fator de risco. E se ele de um hospital depois, porque ataca o pulmão, ele vai precisar de um hospital que tenha um equipamento adequado. Claro, e condições, né, para trabalhar com esse vírus. Mas, Cris, obrigada, que bom saber que vocês estão bem aí. Um beijão enorme do Brasil e obrigada por ter esclarecido algumas coisas aí de Paris e da França pra gente. Tá bom? Obrigada. Beijo e até a próxima, Cris. Tchau, tchau.